Sábado é dia de mais uma final para o Palmeiras no Brasileirão e temos dúvidas em relação à escalação, principalmente pelo desfalque do Richard Rios. E aí, como escalar o time para esse jogo? Vamos para a análise. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, vamos lá para mais um vídeo, bora para mais uma análise. Essa aqui vocês pediram nos comentários, então eu vim trazer, vamos tentar montar esse quebra-cabeça para Palmeiras e Atlético Mineiro, mais uma final nesse sábado que o Palmeiras tem desfalques, tem dúvidas na escalação, então vamos analisar todas as opções, todas as alternativas que o Abel Ferreira tem para entender o que é melhor, o que é pior, o que o Abel deve escolher, vamos passar por tudo. E a essa altura do campeonato, você já deveria estar careca de saber que tem análise como essa quase todo dia aqui, sempre falando racionalmente sobre o Palmeiras. Mas se você ainda não sabe, então essa é a oportunidade de você se inscrever aqui no canal, porque estamos postando um monte de conteúdo, muita coisa bacana, levantamentos exclusivos, análises táticas. Então se você quer acompanhar os próximos conteúdos também, já inscreva-se aí para não perder nada. E olha só, já viemos direto pro campinho pra gente falar de escalação, meus amigos. E eu queria começar aqui a nossa análise pontuando quais são as certezas. Pelo menos pra mim, os jogadores que sem dúvida nenhuma estarão no time titular contra o Atlético Mineiro. Então com certeza a gente vai ter o Everton no gol, com certeza teremos Gomes e Murilo na dupla de zaga, Caio Paulista do lado esquerdo que volta a ser opção, né? Tava suspenso na última partida, mas com certeza será o nosso lateral titular. Aníbal Moreno de 5, Maurício como nosso meia, Felipe Anderson na esquerda e Flaco Lopes como centroavante. Para mim, essas são as grandes certezas do time. E a partir disso a gente vai para as dúvidas. A primeira é uma dúvida mais simples, que é na lateral direita, porque o Marcos Rocha, ele é o titular, ele tem sido titular nessa sequência, mas ele não viajou no último jogo contra o Vasco, né? Foi desfalque, jogou o Giai na função dele. São dois jogadores inclusive de características um pouco diferentes, o Marcos Rocha com um pouco mais de qualidade para construir, o Giai com mais poder físico, né? Com mais vitalidade, até por ser um cara mais jovem. E aqui é uma dúvida que eu acho que passa muito pela questão física do próprio Marcos Rocha, tá? Se ele tiver 100%, imagino que ele será titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Só que se ele não estiver 100% ainda, não tiver ok para ser titular, aí é o Giai mesmo, porque o Mike segue de fora, infelizmente ainda não é alternativa, então é uma dúvida que fica mais pela questão física do Rocha mesmo. E a segunda dúvida é em relação à posição do Veiga. Eu não sei se você sentiu falta aí do Veiga quando eu falei das certezas no time titular, e eu tenho certeza que o Veiga vai ser titular sim, tá? O negócio é entender onde ele vai ser titular, porque o Estevão segue fora, então o Veiga pode entrar na ponta direita, como foi contra o Vasco, e teve vídeo explicando aqui no canal, inclusive, o Veiga jogando como ponta direita, ou como o Rios não vai ser opção, né? O Rios tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, diante desse desfalque, muita gente tem citado a possibilidade do Veiga jogar como esse camisa 8 no meio campo. Então fica essa dúvida, Veiga na ponta direita ou Veiga no meio campo. Mas aqui eu vou colocá-lo na ponta direita como foi contra o Vasco, vou manter ele ali e a minha análise parte do seguinte ponto, tá meus amigos? Essa função que é originalmente do Richard Rios, que tá suspenso para essa partida, é uma função que exige muito fisicamente, que tem tarefas muito importantes com e sem bola. E montar esse meio campo com o Veiga nessa função, por mais que ele já tenha jogado como 8 em outras oportunidades, até recentemente, talvez seja um risco um pouquinho desnecessário. Quando o Veiga jogou de 8 anteriormente, era em contextos de um time mais desencaixado, como foi naquele mês de agosto, o que não é o caso atual. O Palmeiras voltou a encaixar o seu jogo, voltou a ter uma estrutura um pouco melhor definida, ou então precisando correr atrás do resultado, né? Como foi ali no jogo de volta contra o Flamengo da Copa do Brasil, por exemplo, que o Veiga joga de 8, mas porque o Palmeiras precisava de jogadores com esse poder de decisão, com essa força ofensiva, para gerar mais ameaça para o Flamengo, né? Porque o Palmeiras precisava correr atrás do resultado. E nesse contexto, nesse cenário, eu até acho ok você recuar um pouco o Veiga para abrir vaga para outros jogadores. Mas para começar o jogo, talvez seja um risco maior do que o necessário, até porque a gente vai enfrentar um adversário que tem qualidade, apesar do Atlético provavelmente vir reserva para a partida, não deixam de ter qualidade, então não acho que seja necessário fazer isso nesse momento.
Além disso, eu acredito que o Abel vai manter a ideia que ele teve no próprio jogo contra o Vasco de tentar mexer o mínimo possível no que vem dando certo. E isso inclusive vai servir de argumento pra gente entender quem substitui o Richard Rios. Então, voltando para o campinho, eu vejo 4 alternativas para essa função do Rios, sendo 2 delas menos prováveis, que eu já vou citar logo de cara para tirar da frente. Uma delas, que talvez seja a favorita de muita gente, é o Rômulo. Eu sei que todo mundo quer ver o Rômulo em campo, todo mundo quer ver o Rômulo como titular, e ele poderia ser testado ali nesse meio campo? Poderia, mas idealmente o Rômulo é um cara para jogar um pouco mais à frente, né? Partindo de uma posição um pouco mais à frente e no mundo ideal, caindo mais para a esquerda do que para a direita. De qualquer forma, vamos combinar que mesmo se fosse ali a função ideal, pro Abel ele tá atrás nessa fila, né, de quem tá esperando ali para ganhar uma vaga no time titular. Eu acho que o Rômulo ainda tá um pouco mais atrás nessa fila pensando na cabeça do Abel, então eu considero bem difícil ele ganhar essa vaga aí. E a outra opção que eu também acho bem improvável é a do Gabriel Menino, que está voltando agora, deve voltar só para esse jogo mesmo, porque estava indisponível já há algum tempinho, e se ele tivesse no seu melhor nível, acho que até faria sentido, porque é uma função que ele já fez anteriormente, mas como eu disse, ele tá voltando de lesão agora, e mesmo antes da lesão, ele estava naquela irregularidade do Gabriel Menino que a gente já conhece, então não acredito que vai ser o escolhido para a vaga também. E aí sobram então 2 alternativas para preencher essa vaga no meio campo, uma mais óbvia e uma que corre um pouco por fora. A mais óbvia para mim é o Zé Rafael, eu acho que todo mundo concorda, se fosse para apostar eu apostaria que ele é o titular, eu acho que na cabeça do Abel ele é o próximo da fila, porque ele é esse camisa 8 que hoje é reserva do Rios, né, no momento, é o cara que tem mais moral ali interna entre os cotados para assumir essa vaga e também é o jogador que já performou melhor nessa posição apesar da fase recente. E é aquela velha história, né? A gente sabe da qualidade que tem o Zé Rafael para exercer essa função no seu nível ideal, só que a gente também sabe que em 2024 o Zé não conseguiu atingir esse nível ideal ou nada muito próximo do nível ideal dele. Então eu espero que seja uma oportunidade para ele corresponder dentro de campo, para ele voltar a ser o Zé Rafael que a gente conhece. Não é uma missão fácil, né, como eu disse, é uma função que vai exigir fisicamente, o que tem sido um problema para o Zé em 2024, vai exigir tarefas importantes no momento ofensivo, no momento defensivo, mas eu acredito que ele vai ser o escolhido pelo Abel e aí a gente torce para que ele faça um bom papel dentro de campo. Agora, a última opção que eu trago, se o Zé Rafael não tiver em condições de jogo ou não for o escolhido, enfim, é o Fabinho, que eu acho e tenho falado aqui no canal que ele merece mais chances no time já tem um tempo já, eu falo do Fabinho aqui já tem um tempo, ele é um jogador que é mais 5 do que 8, é fato, mas ele é um jogador que tem vitalidade para jogar nessa função, que consegue tirar a bola da pressão, soltar rápido, eu acho que ele pode fazer ali o feijão com arroz muito bem feito na função. Eu acharia uma escolha interessante, até porque você pode ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de sustentação, para caso seja necessário conseguir soltar o time depois. E na minha visão é isso, existem aí alternativas mais diferentes, mais arrojadas? Existem também, eu posso falar aqui que o Abel pode, por exemplo, voltar a jogar com 3 zagueiros, sei lá, diante do desfalque do Rios, colocar o Vitor Reis no time, ou ele pode, mesmo naquele 4-3-3, colocar o Veiga de 8, trocar o Felipe Anderson de lado, né, jogar ele pra direita e colocar algum outro jogador ali pela esquerda, né, a opção não falta. Existem sim essas possibilidades, é claro, mas me parece que as escolhas recentes do Abel indicam que ele pretende mexer o mínimo possível no que encaixou no time e no que vem dando certo nessa sequência de vitórias do Palmeiras. Por isso, se fosse para apostar, eu apostaria nesse time aqui contra o Atlético Mineiro, o Everton, Marcos Rocha hoje aí na direita, né, Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Isso é o que eu acho que o Abel vai fazer. Você concorda? Você discorda? Você faria diferente? Comenta aqui embaixo sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar da análise que eu fiz sobre Flaco Lopes, provando através de estatísticas que ele é o centroavante mais eficaz desse Brasileirão. É isso mesmo, não acreditou? É só clicar no vídeo para você conferir.